Shabbat Shalom, bem-vindos a mais uma edição do Shaharit de Shabbat da Beit Mashiach. Hoje, mais uma vez, iremos comentar um trecho da porção da Parashá desta semana, um momento especial que dedicamos a adorar o nosso Criador, a realmente fazer aquilo que o agrada, apresentarmos nossas vidas como louvor agradável, apresentarmos de misericórdia que nosso Deus tem para conosco. Vamos dar início, então, com uma palavra de oração. Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade tão especial e maravilhosa de podermos apresentar nosso louvor a ti, Senhor, a nossa adoração, o reconhecimento do que és para nós e do que és em verdade. Ó Eterno, que cada pessoa que nesta hora está participando conosco nesta palavra, cada um seja edificado, Senhor. Cada um de nós precisamos, Senhor, que a tua misericórdia se manifeste em nós e nós possamos ser fortalecidos pelo teu Ruach HaKodesh, que possamos experimentar coisas maravilhosas e cada um tenha algo a dizer que possa realmente garantir como testemunho que houve edificação em sua vida. Ó Eterno, tens feito grandes coisas no passado, tens feito grandes coisas no presente e continuará fazendo grandes coisas e nós reconhecemos isto. Pai Celeste, que possamos realmente ter um dia como marco para nós, Senhor, e que agora eu apresento como súplica e agradecimento, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Nós vamos ler uma porção da Palavra do Eterno que encontramos em Devarim, hoje a Parashá Veit Hanan. Devarim, então Deuteronômio, capítulo 3, do verso 23 até o verso 29, que diz assim: E supliquei a Adonai, Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo e tua mão forte, pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permite-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Iarden, essa bela região montanhosa e o Lebanon. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês. Ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito deste assunto. Suba ao cume de Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará este Iarden. Todavia, comissione Yehoshua, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então, permanecemos no vale diante de Beit Peor. Nós vamos ler agora a porção da Haftarah, o texto que está no livro de Yeshayahu, o livro de Isaías, no capítulo 40, do verso 1 ao 26, que diz assim: Consolem e continuem consolando o meu povo, diz o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo o seu tempo de serviço. Sua culpa foi paga. Ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: abram uma estrada no deserto para Adonai. Nivelem uma via em Aravá para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados e todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que os lugares acidentados sejam aplanados e as escarpas se tornem planas. Então a glória de Adonai será revelada. Toda a humanidade em conjunto a verá, pois a boca de Adonai se pronunciou. Uma voz diz: proclamem. E respondo: que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca
e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Você que traz boas novas a Sion, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém, clame com toda a força da sua voz. Não tema em gritar bem alto. Fale às cidades de Judá, aqui está seu Deus. Eis que vem Adonai Elohim com poder, e seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, o seu prêmio está diante dele. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junta seus cordeiros com o braço, trazendo-os junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha-mãe. Quem já contou a água do mar, mediu o céu com uma régua, calculou o peso do pó da terra, pesou as montanhas em balanças ou as colinas em seus pratos? Quem mediu o espírito de Adonai? Quem é seu conselheiro, seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar? Ele informa o que precisa saber ou lhe mostra como discernir? As nações são como uma gota em um balde, grãos de areia em balanças. As regiões costeiras são tão minúsculas como grãos de areia. O Lebanon não será suficiente para preencher, nem seus animais seriam bastante como ofertas queimadas. Diante dele, todas as nações são como nada. Ele as considera como menos que nada. Como quem, então, vocês comparariam Deus? Com que padrão vocês o avaliariam? Com uma imagem feita pelo artesão, que ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Um homem pobre demais para apresentar uma oferta, escolhe um pedaço de madeira que não apodrecerá. Então procura um artesão de qualidade para preparar uma imagem que não tombará. Vocês não sabem, já não ouviram, não foram avisados desde o princípio, não entendem como a terra foi feita? Ele, o que senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos, estendem os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo, quando sopra sobre eles secam, e o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Santíssimo. Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência, chama cada um pelo nome. Por meio do seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Vamos ler também a porção do Brit Hadashah que encontramos na primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 2, versos 4 ao 6. Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. O texto que nós lemos, ainda que não fosse muito extenso, ele tem algumas informações muito importantes que nós devemos levar em consideração, visto que muitas vezes alguns textos não são bem compreendidos e, se não os compreendermos, faltará um pouco de entendimento a respeito da natureza do nosso Deus. Vamos analisar exatamente no início da leitura, quando Moshe se dirige ao Eterno e suplica. Ele pediu uma coisa que para ele era importante. Ele suplicou ao Eterno para que pudesse entrar na terra que havia sido prometida. Terra essa que ele sabia que ele liderou o povo de Israel para ir até ela, desde que eles saíram lá do Egito. Lá no Egito, ele disse para o povo que ia levá-los para uma terra que mana leite e mel. Terra que foi vista pelos espias e sabiam que era uma terra boa.
Depois de 40 anos vagando no deserto, por consequências do pecado do povo, agora Moshe sabia que estava perto. Só que, em um momento em que ele se deixou levar pelos sentimentos, pelo impulso de indignação, por aquilo que o povo fez contra o Eterno e contra ele, ele acabou desobedecendo o Eterno e, como consequência, ele ouviu do Eterno que ele não colocaria os pés na terra que ele havia prometido aos seus antepassados. Por mais que ele tenha feito grandes coisas, tenha obedecido ao Eterno, assumido uma responsabilidade tão grande, agora ele sabia que, estando chegando já à terra, ele não poderia entrar. Sua irmã Miriam, seu irmão Aron já tinham morrido. E agora ele sabia também que, pelo fato de eles estarem já próximos da terra e que ele não iria entrar, ele sabia também que iria morrer. Contudo, o desejo dele era muito grande de ver aquela terra. É interessante que, se formos analisar o aspecto apenas geográfico, não seria tão diferente de tanta coisa que ele já tinha visto. Mas só do fato de ser a terra que foi prometida, para ele isso tinha um grande significado. E o desejo do coração dele era ver a terra quando eles entrassem. Mas o Eterno foi incisivo e não voltou atrás. Por mais que ele tenha declarado com humildade de coração, ele tenha se colocado de maneira respeitosa diante do Eterno, pedindo, implorando que pudesse entrar, o Eterno, segundo ele mesmo disse, lhe falou: não toques mais neste assunto. É taxativo. Ou seja, fica claro que o Eterno não iria mais voltar atrás. É importante nós entendermos que, se alguém for considerar, então será que ele não foi perdoado do seu pecado? Eu não tenho dúvidas de que ele foi perdoado. Uma coisa é a culpa pelo pecado. Ele se arrependeu, ele se acertou com o Eterno, continuou obedecendo o Eterno, manteve comunhão com o Eterno, uma profunda comunhão, o Eterno continuou falando com ele. Contudo, a consequência do seu pecado, que o Eterno disse que seria de tal maneira, isso não foi mudado. Até mesmo o próprio povo, que ele disse que iria matar, pela intercessão de Moshe, o Eterno disse que eles não iam morrer todos de uma vez. Eles iriam todos morrer, porém ao longo de 40 anos. Ou seja, aquilo que ele determinou que iria fazer, ele fez. Eventualmente, houve alguma condição diferente aos nossos olhos, mas o Eterno já sabia exatamente o que iria fazer, era a maneira certa de fazer, então ficou definido. Então o povo não vai ser morto de uma vez só. Mas todos esses que se levantaram contra Moshe, todos eles não pisariam na terra prometida. Todos iriam morrer ao longo dos 40 anos no deserto. Então a mesma coisa aconteceu com Moshe. Se o Eterno disse que ele não iria entrar na terra, ele não iria, por mais que ele desejasse. Então é importante entendermos que o Eterno faz o que ele quer fazer. E nenhuma pessoa, em condição nenhuma, irá mudar o propósito do Eterno. A única coisa que ele deu condições para nós é mudar a situação de ser abençoado quando somos obedientes, ou sermos amaldiçoados se nos tornarmos desobedientes. É uma condição que ele já definiu. Se uma pessoa está em desobediência, está sob maldição. Porém, se ela passar a obedecer e se humilhar na presença do Eterno, ela sai da condição de maldição e entra na condição de bênção. Isso é o que o Eterno estabeleceu, é por isso que ele enviou o Mashiach, é para que essas coisas possam mudar. Mas nós sabemos muito bem que as consequências dos nossos pecados não nos deixam. Isso é visto ao longo de toda a história na Torá, do Tanar. Todas as pessoas, mesmo os fiéis servos do Eterno, não deixaram de colher os frutos dos seus erros, mesmo que fossem pessoas realmente muito fiéis.
Então, no caso de Moshe, ele ainda entendeu. Chegou, inclusive, no texto que lemos, a acusar o próprio povo, dizendo: por culpa de vocês é que eu não vou pisar na terra. Mais uma vez ele se equivocou. Por mais que aquele povo que acabou ficando pelo deserto tenha sido motivo para ele se irar e acabar fazendo o que o Eterno não queria que fosse feito, ainda que ele tivesse um argumento de dizer: não, eles me levaram a isto, no final das contas, os seus atos é que realmente o levaram a falhar e a perder a oportunidade. Então a culpa era dele mesmo. Então não adiantava de ficar dizendo que a culpa era dos outros. Precisamos entender estas coisas. Todos nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, mas somente no que diz respeito à condição de sermos culpados para podermos ser justificados. Mas aquilo que foi feito não deixa de ser feito. A condição que o Eterno definiu, ninguém muda. Tem muitas pessoas imaginando que se orarem muito, se jejuarem, Deus pode, quem sabe, levar em consideração e mudar o que ele tinha decidido fazer. Não! A Torá não dá essa condição, essa possibilidade. O Eterno não muda, ele realmente é imutável. Por quê? Se ele mudasse com essas coisas, ele não seria tão perfeito como nós sabemos que ele é. Por isso, as suas decisões nunca são erradas. As suas decisões são exatas, são perfeitas. Ou seja, Moshe suplicou e pediu e não conseguiu. E nós sabemos por quê. Nós vamos encontrar no Brit Hadashah uma explicação para isto. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites. Na realidade, qual seria o benefício para o Eterno que Moshe entrasse na terra? Era somente o desejo de Moshe. Era algo pessoal, particular dele. O Eterno não tinha nenhum propósito, nenhum plano com ele na terra de Canaã. Ele tinha, sim, um plano com Yehoshua, com Josué. Com ele, o Eterno disse para Moshe: você agora prepara ele, oriente, porque ele vai entrar e vai levar o povo. Então, o plano já não era mais com Moshe, Moshe estava descartado. E o Eterno não mudou somente porque ele pediu. Ele podia até imaginar: então deixa eu ficar só olhando. Não. E outra coisa, nós temos uma tendência muito grande de valorizar demais as coisas desta vida. Moshe não foi diferente. E não que seja errado, afinal de contas é o que nós sabemos, é o que nós conhecemos. Nós queremos coisas boas nesta vida. Quem não quer? Quem não quer ter tranquilidade, ter recursos, ter bens? Quem não quer isto? Todos querem. Porém, o que Moshe recebeu, eu jamais trocaria. Eu não trocaria entrar na terra por aquilo que ele teve. O que foi que ele teve? Ele simplesmente deixou este mundo. Ao morrer em cima do monte, ele deixou esta vida, aquela responsabilidade que ele tinha, aquela pressão, o cansaço, o calor, o frio, todas aquelas coisas, ele deixou. E aonde foi? Ele foi para o reino do Eterno. Será que depois que Moshe morreu, ele lamentou? Lógico, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é uma coisa óbvia. Ele, como servo de Deus fiel, como uma pessoa a quem o Eterno tinha grande consideração e estima, ele chegou e foi recebido como um vitorioso, porque ele confiava no Eterno. Aquilo que ele passou a experimentar no momento em que ele saiu do cume daquele monte, pode ter certeza que ele não se arrependeu, ele não quis mais voltar atrás. Posso agora apenas especular. Imagine que fosse perguntado para ele: você gostaria de agora entrar lá? Ele fala: não, deixa eu ficar aqui mesmo. Ou seja, nós não sabemos exatamente tudo que o Eterno quer para nós. O conhecimento que nós temos a respeito do Eterno é muito básico, é o suficiente para sabermos quem Ele é.
Então, o texto está mostrando mais uma característica dele. Os valores do nosso Criador são muito diferentes dos nossos valores. Nós valorizamos muito apenas o que conhecemos, mas o Eterno valoriza aquilo que Ele conhece, mas nós não. Então vamos confiar mais nele. Vamos ver que todos os textos que nós encontramos, há uma grande valorização daquilo que o Eterno sabe. O Eterno sabe tanto que ele enviou o seu Filho, a sua parte, chamada Mashiach. Deixou a santidade, a divindade, as características divinas de ser Deus para se tornar homem. Para que o Mashiach se tornou homem? Para poder ser uma oferta adequada. Para poder ser aquela oferta perfeita que, ao morrer pendurado no madeiro, após ter derramado todo o seu sangue, ele pudesse realmente ser o Corban perfeito, ser a oferta perfeita. Então Yeshua foi realmente a manifestação máxima do amor do Eterno. E ele fez isso por quê? Porque ele sabia a necessidade humana. Ele sabia que sem o perdão de Yeshua, a nossa existência seria terrível. Imaginando que aí sim seria melhor viver para sempre aqui nesse mundo com toda a sua miséria, porque viver sem o Eterno depois de morto, aí sim a coisa é terrível. É o nada. É saber que não terá a presença do Eterno nunca. Terá existência longe do Eterno. Eu não consigo sequer imaginar o que seria isto. O fato de ser desprezado, o fato de ser considerado culpado. Bem, não vamos de forma nenhuma especular a respeito do inferno de Dante, nada disso, isso é tudo fantasia. Ninguém sabe como é o mundo dos mortos, como é o Sheol. É o local onde os mortos simplesmente são largados. Então, por mais que nós tenhamos algumas figuras que Yeshua mesmo utilizou, são coisas para nós apenas termos uma vaga noção. O Eterno simplesmente despreza aqueles que o desprezam. Então nós precisamos considerar isto. O Eterno sabe muito mais do que nós. Então, se você pediu e não recebeu, recebeu um não do Eterno, não fique triste com isto. Pelo contrário, se você recebeu um não, é porque aquilo que você quer não tem valor. Ah, mas para mim, diante do Eterno não tem valor. E se não tem valor para o Eterno, não deve ter para nós também. Mas aquilo que Ele quiser que seja feito, isso tem grande valor. Então a nossa vida, a nossa existência é baseada nesse princípio. O princípio de que o Eterno sabe o que é melhor. Então, enquanto estamos aqui nesta vida que tem momentos alegres, momentos tranquilos, momentos de paz, mas também tem momentos de tribulação, momentos de tristeza, momentos de temor, de receio, sofrimento, tudo isso faz parte da nossa vida. Vamos saber que tudo isso acontece porque esta vida é temporária. Nós vamos viver um tempo aqui. Eventualmente, quando a tribulação é muito grande, o Eterno providencia um escape. Ele sabe os nossos limites. Ninguém gosta de ser provado. Mesma coisa que podemos imaginar se um professor antigamente, né, quando você ia para a escola, quando recebia notícia, vai ter prova, as pessoas costumam ficar alegres? Obviamente que não, era o terror da maioria dos alunos, a prova. Porque a prova tem um valor grande. A prova garante se nós estudamos ou não, vai mostrar se aprendemos ou não. Aí nós sabemos que nós não estudamos o suficiente. Assim é a prova. Bem, o terror dos alunos. Acontece que da vida humana nós também estamos sendo provados e a prova nunca é exatamente agradável. Pode vir coisas que você não está preparado para responder, não está preparado para viver. Então, nós devemos confiar no momento em que Yeshua se tornou importante para nós, no momento em que o seu sacrifício se tornou válido para nós, saiba que o Eterno agora te garantiu algo realmente bom.
Seria equivalente à garantia de que fomos aprovados. Depois da prova, o que tem de bom ou de mal? Foi feita a prova. Agora ver o resultado. Quando o resultado é bom, a alegria. Porém, se o resultado é ruim, a decepção. Bem, se formos fiéis ao Eterno e Yeshua for realmente vivo em nosso coração, a resposta sempre será boa. O resultado será adequado. Porém, as pessoas que subestimarem o sacrifício de Yeshua, as pessoas que o rejeitarem, serão reprovados. E esta reprovação, ela é definitiva. Não tem recuperação. Não é ficar de segunda época, não. Uma vez que nós formos reprovados, não tem retorno. Então nós temos a oportunidade agora. Por isso, cada um deve valorizar aquilo que experimentou do Eterno, valorizar o Yeshua que você aprendeu sobre ele, o Yeshua que morreu por você, que você entendeu que o sangue dele pagou os seus pecados. Então, valorizando isto, nós sabemos que seremos aprovados. No momento em que chegarmos diante do Eterno, sabemos, porque Yeshua mesmo disse isso, nós receberemos um bem-vindos. Ouvir um bem-vindo do Eterno, não há comparação. Você pode imaginar que você pode ser tratado com bem-vindo por pessoas que você admira muito, que você valoriza, mas um bem-vindo do nosso Criador, isso não tem preço. Isso não tem comparação. Então, vamos continuar firmes obedecendo ao nosso Deus, independente do que nós viemos a ouvir do Eterno, sobre aquilo que suplicamos. Se for do propósito dele, ele dirá sim. Se ele não quiser fazer, ele dirá não. E se ele disser sim, podemos nos alegrar com isto. E se ele disser não, podemos dizer que temos motivo de nos alegrarmos também, ainda que haja uma frustração. Frustração é essa que nós temos que entender. Por que foi frustrado quando o Eterno disse não? Estou frustrado porque eu escolhi errado. Vamos escolher certo. O Eterno tem grandes e maravilhosas bênçãos para nós. Ele tem coisas muito boas e certas para nós. Se você quiser alguma coisa desta vida, pode ser que seja lícita, ou pode ser que não. Pode ser que seja do propósito eterno, pode ser que não. Então, peça. Você pode ouvir duas coisas, ou sim, ou não. Ou sim, imediato ou mais tarde, ou não definitivo. Não importa qual seja a resposta. Alegre-se quando o Eterno der a resposta. Então, nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus realmente, ele cuida de nós em todo instante. Seja grato por tudo. E assim nós aprendemos algo importante da leitura desta paraxá. Que o Eterno possa abençoar grandemente a todos que estão participando deste momento especial, esses momentos que logo vai ser diferente. Logo nós vamos voltar para o encontro pessoal, mas por enquanto estamos aqui pela internet e vamos continuar transmitindo sempre, mesmo quando estivermos na Beit. Mas, seja como for, saiba que o Eterno tem coisas maravilhosas para a sua vida. E assim nós nos despedimos. Que todos possam ser grandemente abençoados, que tenham todos uma semana maravilhosa, para todos desejo Shavua Tov, e que o Eterno possa realmente fazer grandes coisas conforme o seu propósito em nossas vidas, e seremos sempre gratos e alegres por isto. Nos despedimos agora e vamos fazer a benção arônica. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechonecha, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas lembramos também que hoje, a partir das 19 horas, teremos mais um estudo da Torá, assunto muito importante. Então, todos acessem novamente os meios de comunicação da Beit Mashiach
e aproveite para aprender e se aprofundar mais no conhecimento da Torá. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Até a próxima oportunidade. Amém.